Bom, eu sou o Jovandir Batista da Silva, sou natural da cidade de Silvânia, estado de Goiás. Tenho aí 45 anos e me apresento como educador salesiano, padre e também coach. Eu estou diretor do Colégio Dom Bosco de Araxá. Então, já desde 2017, fui confiado a estar aqui à frente da missão salesiana, especificamente no colégio. E uma vez no meio do pátio, como Dom Bosco, que é o fundador da congregação salesiana, é o que eu costumo dizer, a gente tem que estar com o radar o tempo todo funcionando, né? Com o olho, com os ouvidos e assim percebendo uma série de situações. Então essa comunicação do pátio, com certeza, levando para o mundo digital, fala muito, e hoje a gente fala muito dos chamados pátios virtuais. Então faz todo sentido a comunicação dentro do nosso trabalho enquanto salesianos, né? Eu sempre me coloquei muito com vontade de ler, embora me considere um tanto quanto preguiçoso na leitura. Mas ultimamente, dada a ocupação que eu tenho, que é a escola, a convivência com professores, isso tem sido mais oportuno para mim. E precisamente a partir de 2016, que eu comecei a entrar no mundo do coaching, eu me vi frente a uma série de textos, livros, e nesse sentido eu me descobri também contribuinte através de um livro que é a espiritualidade e o coaching, né? Então, sim, me vejo muito leitor, embora reconheça que poderia ler mais. Me sinto muito bem em escrever, embora preciso também de me aperfeiçoar bastante, mas ainda me considero uma pessoa nova, né? 45 anos, e tenho muito pela frente, e leituras com certeza sempre virão e cada vez mais vou me entusiasmando por elas. Gosto muito de escrever. Dentro da escola a gente está sempre sendo cobrados, né, com as minutas de escola, com as coisas pequenas, e quando eu leio livros, eu gosto sempre de fazer uma síntese, aquele estilo lá do ensino médio que a gente aprende com os professores. Eu não consigo ler um livro e simplesmente deixá-lo de lado. Eu quero fazer a minha síntese daquele livro. E hoje, com o mundo digital, eu tenho as minhas redes sociais. Quem me conhece pode observar aí no meu Instagram, no meu Facebook. Eu sempre gosto também de gravar um videozinho. Então, o que eu aprendi daquele livro, qual é a essência da sua ideia e falar um pouquinho daquele autor. Então tem sido esta a minha iniciativa, né? Tem sido muito interessante este descobrir da leitura e me colocar nas redes sociais a partir dela. Eu me vejo também muito visual, né? Eu gosto muito de filmes, de séries, né? Hoje com o mundo das séries. Então, assim, eu considero que um bom vídeo, um bom filme, uma boa série, não deixa também de ser um livro que a gente está ali, de alguma forma, absorvendo, né? Eu tenho visto o FLI Araxá desde 2018, precisamente, foi quando eu passei a entender o FLI Araxá. 2017 eu cheguei aqui, eu escutei muita coisa, mas não me adentrei dentro da proposta. 2018 eu tive a oportunidade, já está no FLI Araxá, e falando do livro, o livro não existia ainda, mas já estava rascunhado, e 2019 o livro estava já pronto e foi dada a oportunidade de eu estar aqui fazendo um lançamento aqui em Araxá. E agora 2020, com esta oportunidade de estar aqui gravando com vocês, né, de estar participando dessa edição virtual. Então o FLI Araxá, eu tenho sempre falado dele, né, é um festival realmente grandioso, importantíssimo, com um significado muito grande para o nosso país, para o nosso mundo, né? Então eu tenho assim me adentrado, descoberto o FLI Araxá e muito satisfeito com tudo que está acontecendo. Responsabilidade, né? Porque no primeiro momento era uma notícia, por mais que ele já estivesse rascunhado, já estivesse assim bem adiantado, mas ainda era uma promessa. E você ter um espaço dentro de um festival, como é o FLI Araxá, poder falar de um livro que ainda não estava pronto, a responsabilidade era muito grande. E então assim, eu me senti muito neste primeiro momento com esta responsabilidade de falar de algo que eu ainda não tinha
do ponto de vista de publicação. Então foi esta a sensação. No segundo momento, que eu já estava com o livro, aí já foi alívio, a palavra já é alívio, né? Poder realmente falar de algo que estava nas mãos, poder compartilhar, ter autógrafos, poder sentir ali as pessoas adquirindo esse produto, é uma experiência grandiosa. As emoções sempre afloram muito e as pessoas que vêm com muito carinho, com muita dedicação. E aqui em Araxá, no FLI Araxá, já me despertou também, por como eu sou de Silvânia, no estado de Goiás. Em janeiro deste ano, 2020, eu fiz um evento também ali para o meu povo, o povo familiar, um povo amigo que é da minha cidade. E ali também pude renovar toda essa emoção vivenciada no FLI Araxá com o livro, né? Então teve assim uma boa distribuição, uma boa venda, o livro ele é vendido, e também assim a repercussão nas redes sociais. E assim eu me vi sempre muito emocionado, muito feliz, muito gratificado com tudo que foi me oportunizado, né? Tudo que foi me chegando. Bom, eu sempre tive, né? Quando eu digo sempre, a partir aí do ano 2000, quando eu estava lá com os meus 30 e poucos anos, eu já desenvolvi alguns trabalhos de casa, né? Trabalho familiar. Eu sempre fui muito interessado por essa ideia da árvore genealógica, né? Então eu pesquisei as origens da minha família, desde o meu bisavô, trazendo os meus avós, um pouco da cultura da minha região. Então eu publiquei em caráter familiar o que eu chamei de Família Batista, dos mistérios universais aos contos regionais. Depois disso eu dei uma focada no processo mais dentro da realidade atual há 15, quase 20 anos atrás, né? E ali eu já trabalhei um pouco a minha comunidade, depois eu já fiz ali um segundo foco que trabalhei a minha família, e dali eu me vi assim sempre escrevendo esses textos e sempre muito bem aclamado, sempre atrás disso tudo, um evento. E agora então, com esse livro que é a Espiritualidade e o Coach, eu pude ter vamos dizer, uma envergadura maior, né? E aí eu já tive a parceria com o Instituto Brasileiro de Coach, com José Roberto Marques, que ele é coautor neste livro, que me deu o apoio que eu realmente precisava, o conhecimento. Eu estudei com ele, estudei na escola dele. Então tudo isso me favoreceu para fazer realmente algo que pudesse ter uma grandiosidade aí a nível de Brasil ou talvez até mundo, né? Eu trago aqui então a Espiritualidade e o Coach. Antes de trazer um texto específico, eu digo que esse livro são como duas linhas paralelas. Nós podemos até imaginar, aqui em Araxá nós temos a ferrovia, né? Podemos imaginar aí a linha de ferro que o trem passa. No horizonte, essas duas linhas, embora sendo paralelas, parece que elas se encontram lá no futuro, lá no horizonte. Mas aqui no presente elas são separadas. Então este livro, de um lado, ele traz essa linha da espiritualidade. Dentro do meu contexto, a religião realmente, né? E de outro lado ela traz o coach. E ele é feito juntamente com José Roberto Marques, que é o meu cofundador do livro. E o Zé Roberto, ele se preocupa mais com esse lado do coaching, e eu trago mais esse lado da espiritualidade. Mas os dois temas, como eu estou falando, em duas linhas paralelas, elas se misturam, elas se unificam no horizonte, e é esta a ideia do livro. Tanto a espiritualidade quanto o coaching, embora duas realidades que nós possamos dizer distintas, mas depois de algum tempo elas vão ser percebidas como similares, como falando do mesmo conteúdo. E dada a oportunidade de falar de um texto, eu trago aqui na página 168 desse livro, o tema da gratidão. As pessoas têm descoberto nos últimos tempos o poder da palavra gratidão. Temos escutado cada dia mais as pessoas se declararem gratas e substituindo o obrigado por gratidão. Há nisso um lado muito bom, que é o dia da popularização desse sentimento tão nobre e dessa palavra tão significativa. Mas há também um lado muito ruim, que é o da banalização, do esvaziamento,
do forte sentido de quando alguém se diz grato, porque muitas vezes a gratidão se tornou moda e não é esta a proposta. E eu encerro aqui só com mais esse parágrafo. Gratidão é a atitude de se perceber por dentro, reconhecer-se maduro, não pronto, em busca cada vez mais da alegria interior. Quem agradece se reconhece pertencente aos diversos sistemas, reconhece ser filho. Ao agradecer por ser filho e existir, demonstra-se maturidade suficiente para dar um novo significado aos desafios, por piores que eles tenham sido. A gratidão é um dos sentimentos mais bonitos e verdadeiros que existem, pois representa que alguém doou algo de que você muito precisava e que você soube retribuir com seu respeito, amor e, claro, reconhecimento. Então é um pouquinho aqui do que eu trago, que está aqui na página 168 desse tema gratidão, e assim eu digo gratidão ao FLI Araxá, gratidão a essa oportunidade de estarmos aqui conversando, gratidão ao universo, gratidão à minha família, gratidão aqui, eu poderia repetir a cada segundo da minha história, da nossa existência. Muito obrigado, gratidão.